Máquinas de Guerra! Cá estamos, parte 3 do capítulo 6, o salvamento. Isto, essencialmente, acaba por ser um dos capítulos mais importantes do curso de Nadador Salvador. E não é à toa que já lá vão 3 partes só para descrever este capítulo. É o mais denso, efetivamente, e é aquele capítulo onde se tem de prestar bastante atenção. Eu acredito que esta parte vai ser um bocadinho mais curta. Há aqui informação muito importante, especialmente o próprio algoritmo de salvamento. E depois há outra que pode não ser assim tão interessante de se abordar. Vamos iniciar pela questão dos procedimentos para o início do suporte básico de vida aquático. Portanto, respiração externa de reanimação na água. A falta de oxigênio pode rapidamente conduzir a danos cerebrais irreparáveis. Na maioria dos casos, será necessário mais de 1 minuto para remover o náufrago da água, sendo que estes primeiros momentos são críticos. Daí ser importante iniciar a ventilação artificial, portanto, as insuflações, soprar lá para dentro, logo que possível, mesmo que dentro da água, desde que as condições do mar o permitam. Pratique a utilização de máscaras de reanimação dentro da água para adquirir os níveis desejados de eficácia. Isto é efetivamente muito importante, porque colocar uma máscara, uma pocket mask, não tenho aqui a minha, colocar uma pocket mask dentro da água a um náufrago e fazer insuflações não é muito fácil e, se calhar, na grande maioria dos casos, vai prejudicar mais do que aquilo que ajuda. Portanto, a probabilidade de nós, ao fazer as insuflações, inundarmos os pulmões do náufrago com água, se calhar ainda é bem maior, em grande parte dos casos. Portanto, isto requer treino, que é uma coisa que, infelizmente, em Portugal não se faz com muita regularidade, este tipo de treino, pelo menos. E que, pelo menos, que sirva de sensibilização. De qualquer das formas, há sempre a possibilidade de o fazer sem a máscara. Idealmente, dentro da água, é preferível o método de boca-nariz. Mas se conseguires com a máscara, também é ideal. Procedimentos para a colocação da máscara, ou para fazer esta aplicação de insuflações com a máscara. Colocar as vias aéreas da vítima fora da água, lógico, não é? Permeabilizar a via aérea verificando a respiração espontânea. Aqui a verificação da via aérea é essencialmente verificar se existe algum objeto obstrutor. Pode-se eventualmente fazer também a extensão do queixo, tens de ter em conta que estás dentro da água, não é? E a verificação da respiração espontânea não é o teste de voz. Não é um teste de voz oficial, digamos assim. É só verificar se porventura consegues perceber que a vítima tem respiração. Ao verificar que o náufrago não ventila, colocar a máscara de reanimação na face do mesmo, envolvendo a boca e o nariz. Fixar a máscara contra a face do náufrago com os polegares para cima e os dedos seguros na mandíbula e aplicar 10 insuflações. Não obtendo sinais de recuperação do náufrago, resgatar para a terra sem mais insuflações. Essencialmente é isto que muda da versão anterior do Manual do Nadador Salvador. A partir de agora não há resgate longo ou curto. Chegas à beira da vítima, está inconsciente, fazes o pedido da segunda ajuda, aplicas 10 insuflações, resgatas para a terra. Okay? Algoritmo de salvamento aquático. Primeira fase, reconhecimento. Dar o alerta SOS a outros nadadores salvadores, autoridades, concessionários e ou meios complementares de salvamento. Despir ou vestir roupas que facilitem o salvamento. Verificar o número de náufragos e onde se encontram. Avaliar as condições do mar e do meio ambiente. Isto é um processo contínuo durante o salvamento. Verificar as condições do mar e do meio ambiente, como é lógico. Planeamento. Selecionar o método de salvamento adequado. Selecionar o meio de salvamento de acordo com o método escolhido. Portanto, alcançar, lançar, caminhar, remar, nadar e rebocar. E depois temos de selecionar o meio em função do método que escolhermos. Ação. Entrar rapidamente na água com o meio de salvamento escolhido. Correr até ter água pela cintura. Após isso, iniciar a natação de salvamento. Aproximar-se do náufrago em natação de salvamento, sempre com a cabeça fora d'água, nunca perdendo o náufrago de vista. Abordar a vítima a uma distância de segurança de 3 ou 4 metros e avaliar o estado de consciência. Se ele estiver consciente, lançar o meio de salvamento, falar com o náufrago, incutir calma e confiança. Uma pequena parte. Antigamente, o curso nadador Salvador, o que se fazia ao chegar junto ao náufrago era: eu sou nadador Salvador e estou aqui para o salvar. É engraçado, parece quase
uma frase do Dragon Ball. Mas, na realidade, é isso que nós estamos lá para fazer. Portanto, quem ainda mantiver esta lenga-lenga, entre aspas, está a fazê-lo muito bem. Portanto, atiro o meio de salvamento ao náufrago, dou-lhe as instruções de como é que se vai desenrolar o resgate e faço o resgate para a terra, para um local, para a terra ou para um local seguro, onde possa concluir, digamos assim, este apoio à vítima. Transporto, portanto, a vítima para um local seguro, aplico o suporte básico de vida ou o tratamento adequado e depois analiso se será necessário transferir a vítima ou não para um outro hospital, por exemplo, para um outro complemento de tratamento e preencho o relatório de salvamento. Coisa importantíssima. Okay? Não estou a gozar, é mesmo importante preencher o relatório de salvamento, especialmente numa situação destas. Se a vítima não está consciente, faço o pedido da segunda ajuda. Okay? Tem de ser este braço. Faço o pedido da segunda ajuda dentro da água e abordo a vítima, não é? Como é lógico. Vou permeabilizar as vias aéreas, novamente, verificando se existe algum objeto obstrutor e verifico se o náufrago tem respiração espontânea. Se tiver, faço o resgate, novamente, é o mesmo procedimento. Vou encaminhá-lo para a terra, para um local seguro. Dou o devido tratamento, no final preencho o relatório de salvamento. Se não respirar, aplico 10 insuflações e resgato para a terra, aplico o tratamento necessário, suporte básico de vida ou outro tipo de tratamento que seja necessário. Provavelmente aqui a vítima vai ser transferida para o hospital e no final preencho o relatório de salvamento. Há aqui uma nota importante que é, ao ligar para o 112, o nadador salvador deve de especificar tudo o que se passa. Portanto, deve de dar a sua identificação, a informação sobre o local, o estado da vítima, o sexo, um número de contacto para aquela situação. Portanto, tudo que possa ajudar este mecanismo de segunda ajuda a acelerar o processo de apoio ao nadador salvador deve ser fornecido logo de imediato. Depois, há aqui uma pequena referência ao suporte básico de vida relacionado com o meio aquático. Portanto, primeiro que tudo, isto acaba por ser, só pegar aqui num livro, acaba por ser na mesma o algoritmo de suporte básico de vida que depois se encontra no capítulo 7, nomeadamente na página 175, é isto que está aqui deste lado. Okay? Portanto, é um algoritmo como se fôssemos começar isto do zero. Eu, pessoalmente, acho que não faz grande sentido este algoritmo estar especificado desta forma, até porque depois nós temos... Isto agora é um pequeno à parte, novamente. Eu estou-me a perder-nos à parte hoje. Nós temos o suporte básico de vida para adultos, em que basicamente são 32 e deixou de existir a primeira ajuda. Depois temos o suporte básico de vida pediátrico, que o que muda basicamente são as 15-2 e fazer 1 minuto de reanimação cardiopulmonar e volta a existir a primeira ajuda. E depois temos o suporte básico de vida do afogamento, que para mim não faz sentido. Porque se eu faço o resgate, eu já, inclusivamente, já cheguei a comentar isto como militar do Instituto de Socorros a Náufragos. Se eu faço o resgate, na minha opinião, o que faz sentido é eu passo do algoritmo de salvamento aquático para o algoritmo de suporte básico de vida. Eventualmente poderei eliminar alguns passos que já foram feitos, mas passo diretamente para esse algoritmo. Se eu não faço o resgate, não faz sentido, na minha opinião, abordar logo o algoritmo de suporte básico de vida. Na altura, uma pessoa, inclusivamente, que me disse que este tipo de algoritmo é para o caso, por exemplo, de eu estar a caminhar na linha da água, encontrar alguém na areia, digamos assim, e que a suspeita é de que ele se tenha afogado. Portanto, na minha opinião, isto não faz sentido. Não faz sentido, porque se eu não o salvei, eu tenho de abordar o algoritmo de suporte básico de vida. Independentemente aqui da questão de dar as 5 insuflações ou não, que eu considero que acaba por ser secundário nesta situação. Portanto, eu pessoalmente não considero que isto faça grande sentido. Mas pronto, não sou eu que mando, isto é preciso estudar e tem de ver como as coisas estão no manual e como o Instituto de Socorros dos Náufragos as indica. Ora bem, vamos então ao primeiro passo. Avaliar as condições de segurança, assegurar que não existem perigos para o nadador salvador e para a vítima.
portanto, a vítima está-se a afogar na água porque houve uma descarga de corrente elétrica na piscina, eu não vou saltar para lá, porque senão fico também eu. Okay? Portanto, há situações em que não é possível de todo fazer o salvamento. Segundo, avaliar o estado de consciência, abanar a vítima nos ombros e perguntar em voz alta: está bem? Está-me a ouvir? Sente-se bem? 3. Permeabilizar a via aérea. Numa vítima inconsciente, a queda da língua é frequente e pode bloquear a via aérea. Esta pode ser permeabilizada pela extensão da cabeça e pela elevação do queixo, que projeta a língua para a frente. Na permeabilização da via aérea é também necessário verificar se existe algum objeto obstrutor. Quarto passo, respiração normal. Manter a via aérea permeável, verificar se a vítima respira normalmente, realizando o teste de voz durante 10 segundos. Voz, ver, ouvir e sentir. Ver os movimentos torácico-abdominais, ouvir os sons respiratórios saídos da boca ou do nariz, sentir o ar expirado na face do reanimador. Se respirar normalmente a vítima, colocamos em PLS. Quando a vítima não respira, gritamos por ajuda e ligamos o 112. Pedir a alguém, neste caso, que ligue o 112. Caso o nadador salvador esteja sozinho, abandona a vítima para alertar o sistema integrado de emergência médica, o CIEM. Já agora, até convém escrever aqui esta sigla, porque porventura ela pode aparecer muitas vezes. Nem sei até que ponto também. Ora bem, Sistema Integrado. Para quem é bombeiro, por exemplo, isto se calhar é uma coisa perfeitamente normal e um termo para o qual estão totalmente, ou com o qual estão totalmente familiarizados. No entanto, para os nadadores salvadores não é uma coisa do dia-a-dia, digamos assim. Portanto, CM refere-se sempre ao 112. Caso eu esteja sozinho, tenho de abandonar a vítima, como é lógico, para e chamar o 112 e regresso para junto da vítima. À exceção, lá está, é isto que não fala no algoritmo de salvamento aquático, no algoritmo de suporte básico de vida para a situação de afogamento, à exceção de bebés. Aí sim devo levar o bebé comigo. E se calhar numa situação de criança também na prática isso não diz no algoritmo, mas acaba por ser lógico também uma criança pequena levá-la comigo. Ponto número 6. Permeabilizar novamente a via aérea, que acaba por não fazer grande sentido. Ponto 7. Fazer 5 insuflações com oxigênio se possível. Okay? 8. Observar sinais de vida. Portanto, sinais de vida. Coisa importante isto. Movimento, tosse, respiração normal. São estes os 3 tipos de sinais de vida. Agora vamos lá. Movimento, tosse, respiração normal. Okay? É assim que se consegue detectar se a vítima tem ou não vida. Iniciar a reanimação cardiopulmonar, 32, 30 compressões torácicas, 2 insuflações. Manter a reanimação cardiopulmonar até a vítima começar a ventilar normalmente, chegar pessoal qualificado que tome conta da situação ou até à exaustão do nadador salvador. Isto também é importante, vai ser abordado mais à frente também em quase todos os algoritmos. Portanto, o suporte básico de vida só se para numa destas 3 situações. Esta daqui, exaustão do nadador salvador, nunca acontece, porque o nadador salvador farta-se de fazer flexões durante o curso, precisamente para nunca entrar em exaustão. O que não significa propriamente que eventualmente a reanimação cardiopulmonar pode já não estar a ser tão eficaz. Mas exaustão, máquinas de guerra, não tem. Pode acontecer, atenção, mas vamos acreditar que isso nunca nos acontecerá a nós. Ora bem, numa situação de suporte básico de vida, de afogamento, alguns dos passos que eu descrevi podem ser suprimidos com o objetivo de acelerar um bocadinho o processo em si. Portanto, avaliar o estado de consciência, essencialmente,
ligar o 112, porque isto já foi feito, esse pedido já foi feito dentro da água, portanto, já fizemos a avaliação do estado de consciência da vítima e já pedimos para ligar o 112 porque sinalizamos a segunda ajuda. Agora, aquela parte muito interessante, mas é muito importante também, que são técnicas de defesa. Oi. Neste caso, técnicas de libertação. Eu vou relatá-las todas. Vou relatá-las, mas como é lógico, isto sendo só verbal é um bocadinho difícil de ser perceptível. Portanto, a leitura do manual é imperativa e no futuro vamos tentar gravar isto também de forma mais versátil, de forma a que se perceba. Estrangulamento à frente. O nadador salvador deve passar uma das mãos de baixo para cima, por entre os braços do náufrago. Portanto, o náufrago está-me a agarrar aqui. Eu vou passar uma mão assim, agarro com a outra em cima, ok? Agarrar a sua outra mão que passou por cima de um dos braços do náufrago, ok? É o que eu estava a fazer. Exercer uma forte pressão sobre os punhos do náufrago, isto é, torcer rápida e vigorosamente os braços, levantando. Agora nem eu percebi isto. Exercer uma forte pressão sobre os punhos do náufrago, isto é, torcer rápida e vigorosamente os braços, levantando o que está por dentro do náufrago e baixando o outro. Ok. Portanto, basicamente o que vai acontecer é isto. Eu vou torcer para o náufrago perder a estabilidade que tenho ao agarrar. Ao libertar-se, força o náufrago a uma rotação de tronco para o colocar em posição de desvantagem, segurando por um dos punhos. Portanto, basicamente vou-lhe meter o braço atrás das costas e agarrá-lo para eu ficar em vantagem. Estrangulamento de costas. São beijinhos na nuca. O nadador salvador deve agarrar os dedos polegares das mãos correspondentes do náufrago e torce-os no sentido do dorso das mãos deste, até se libertar da prisão, mas conservando sempre preso um dos dedos do náufrago. É caricato porque aqui fala dos polegares e a imagem que consta no manual são os indicadores que estão a ser pressionados. Mas basicamente é o náufrago está-me agarrado de costas e eu vou pressionar-lhe o dedo para trás, se for necessário até o vou partir, para ele me largar. Seguidamente, torcendo-lhe o respectivo braço para as costas e rotação do tronco, deverá conseguir uma posição dominante que lhe permite revocar o náufrago para um local seguro. Eu não recomendo fazer logo o reboque, primeiro que tudo, ele acalmar-se um bocadinho. E se for necessário, afastar-se do náufrago, está em pânico, passa inconsciente e depois faz-se o resgate. Prisão alta das mãos pelos punhos. Ok? Isto é quando, porventura, eu levantei as gânfias e o náufrago me agarrou ali. O nadador salvador deve empurrar o náufrago com os pés e, ao mesmo tempo, afastar os braços lateralmente de forma enérgica, libertando-se. Gravata à frente, quando eles gostam de dar beijinhos na boca. O nadador salvador deve deixar-se afundar rapidamente e, ao mesmo tempo, afastar os braços lateralmente de forma enérgica, libertando-se. Abraço de costas com prisão dos braços. É tipo a conchinha que as mulheres tanto gostam. O nadador salvador deve deixar-se afundar rapidamente e, ao mesmo tempo, afastar os braços lateralmente de forma enérgica, libertando-se. Prisão dos dois pés. Pode acontecer isto. O nadador salvador está a tentar escapar e a fugir e o náufrago agarra nos dois pés. O nadador salvador deve fazer uma rotação do tronco para um lado, tomando o balanço, executando de seguida uma rápida rotação do tronco para o lado contrário, fazendo com que o náufrago o solte. Basicamente o que aqui é dito é, portanto, ele está-me a agarrar nos pés, eu faço de conta que vou rodar para um lado e rodo para o outro, faço uma volta de 360 graus e ele vai cruzar as mãos e tem de me largar. Ok? Antes de prosseguir, eu quero só fazer aqui uma referência. Como é lógico, isso já tiraste do curso do nadador salvador, sabes que todas estas técnicas que estão aqui a ser faladas de forma teórica são praticadas num contexto físico para que se consiga fazer. No entanto, há sempre duas coisas a terem atenção quando se está perante um náufrago que está em pânico e que agarra o nadador salvador, que primeiro que tudo, é uma tendência natural e em determinadas situações a reduzida quantidade de oxigênio no cérebro
do náufrago não lhe permite raciocinar. Como tal, é uma coisa inata, a pessoa tentar agarrar, é um instinto de sobrevivência. Não vale muito a pena levar a mal, nem tentar falar com a pessoa neste tipo de situações. O nadador Salvador só tem de ter duas coisas em conta. A primeira de todas é, primeiro eu. Portanto, se ele tiver de dar um murro, um pontapé, largar a vítima, nadar para longe, larga, porque isso, o deixar-se agarrar pode colocar a sua vida em perigo. E já aconteceu mais do que uma vez do nadador Salvador ter de dar um murro bem dado, porque senão ia ficar lá também. Portanto, nunca, enquanto nadador Salvador, e mesmo enquanto banhista que tenta fazer um resgate, não o deves tentar fazer, mas se porventura acontecer, nunca deves deixar de ser agarrado. Portanto, o salvamento tem de estar sempre, sempre, sempre sob o teu controle. Em tudo. É lógico que tu não consegues controlar a força do mar, não é? Mas consegues controlar se vais ou não. Okay? Portanto, ou em que momento é que tu tentas sair. Portanto, deves ser sempre tu, o nadador Salvador, ou quem está a fazer o resgate, que tem o controle da situação. Portanto, nunca deixar-te agarrar. Isto é essencial. Segundo, grande parte das situações em que o náufrago agarra é precisamente para evitar a submersão. Portanto, é para evitar ir ao fundo. É um instinto de sobrevivência de um corpo que está a dizer não, eu não posso ir lá para baixo. Portanto, uma maneira muito simples é manter a calma, afundar e o náufrago vai largar logo. E depois, se tu conseguires, ou melhor, ao subires, já não sobes exatamente na mesma posição, senão ele vai te deitar outra vez as mãos. Portanto, sobes ligeiramente para o lado, ou para a frente, ou até passas por trás do náufrago e sais nas costas dele e já o agarras. Okay? Há aqui uma série de possibilidades que tens. Mas o essencial é precisamente isto. Em situação de emergência, em que tu percebes que estás a ser agarrado, é o que tu tiveres, o conhecimento que tu tiveres para te largares daquela situação é o que deves utilizar. É um murro, é um pontapé, é um pontapé. São estas técnicas, mas o essencial é ninguém te pode agarrar. Ponto. Porque senão o risco de serem duas mortes é muito maior. A segunda é, se porventura fores agarrado, que não é desejável, na minha opinião, se calhar, das primeiras coisas que deves tentar fazer, antes de desperdiçar muita energia, é afundar. Tranquilamente. Como se aquilo fosse a coisa mais natural para ti do mundo. Afundas, mantens a calma, o náufrago vai-te largar, porque ele não vai ao fundo contigo. Ele está-te a tentar agarrar para evitar ir ao fundo. Portanto, ele vai-te largar e depois, quando tu voltas à superfície, apesar de que vens para respirar, digamos assim, mas se mantiveres a calma, ainda tens ar suficiente e consegues agarrá-lo e mantê-lo numa posição em que és tu a dominar, ok? Agora, técnicas de extração do náufrago na praia. Vou pôr isto aqui direitinho, que eu não gosto de falhar em nada. Nada. Marcha com assistência ao náufrago. Portanto, isto é aplicado para náufrago consciente, exausto, mas que consegue caminhar. Execução. O nadador Salvador deve agarrar o braço do náufrago, passando por cima dos seus ombros, colocando o outro braço a envolver a cintura do náufrago. Portanto, agarro assim por trás, nas costas. Caminhar para um local seguro. Simples. Depois, técnica de arrasto, que é provavelmente uma das que mais se usa. Aplica-se para situações de um náufrago inconsciente, náufrago consciente, mas exausto e sem capacidade de cooperar com o nadador Salvador, quando as condições do mar não permitem outro tipo de transporte. Okay? Execução. O nadador Salvador coloca-se atrás do náufrago, coloca os seus braços por debaixo das axilas do náufrago, de modo a que as suas mãos fiquem cruzadas sob os antebraços deste, agarrando-lhe os punhos. Portanto, eu vou cruzar as minhas mãos, agarro os punhos do náufrago e vou puxar. Portanto, os punhos dele vêm para aqui e eu tenho as mãos a fazer basicamente a pressão nas axilas. Okay? É o que se refere logo aqui. A força é exercida na zona das axilas do náufrago. O nadador Salvador deve depois arrastar o náufrago para um local seguro. É lógico que isto não é muito fácil, nem é uma técnica muito boa para as costas, não é? As nossas costas não gostam, mas é uma boa técnica. Depois, transporte a bombeiro. Aplica-se. Esta é um bocado difícil de se fazer e tem de se ter sempre muito cuidado.
Aplica-se para situações de náufrago inconsciente ou náufrago consciente, mas exausto e sem capacidade de cooperar com o nadador salvador. A sua execução. O náufrago é colocado na posição ventral, sobre os ombros do nadador salvador. Normalmente isto acontece dentro da água, ok? O nadador salvador deve colocar um braço entre as pernas do náufrago, agarrando-lhe a mão mais distante pela frente do outro braço, bloqueando os movimentos do náufrago. Isto basicamente o que é que quer dizer? Eu vou meter um braço entre as pernas do náufrago e as pernas dele, uma perna fica deste lado, a outra fica do outro, ok? E mais ou menos, pode não ficar a 100%, mas essencialmente é isto. Portanto, ele fica aqui bloqueado. O outro braço vai agarrar um dos braços do náufrago, que vai ficar aqui, e vou agarrar as duas mãos, assim, sim, como for preciso. Com a mão que está livre, deve executar uma ligeira extensão da cabeça, isto com esta mão, ok? Estender a cabeça, assegurando a permeabilização da via aérea. Caminhar para um local seguro, não sujeito à influência das ondas nem da maré. Isto é útil, por exemplo, em situações de... O náufrago está inconsciente e, porventura, o mar também não permite grandes floreados para o tirar da água. Portanto, se tiveres a possibilidade, metes o náufrago às costas e sais a correr com ele às costas. Não é fácil. Isto é uma técnica que requer muita prática e uma condição física considerável. E é até uma boa referência fazer-se referência a isto. É uma boa questão fazer-se referência a isto pelo seguinte. Muitas das pessoas, se calhar muitas das pessoas que criticam os salvadores, não fazem a mínima ideia da dificuldade que é fazer um transporte a bombeiro. Ok? Seguimos para transporte a 2. Aplica-se para náufrago inconsciente, náufrago consciente mas exausto e sem capacidade de cooperar com o nadador salvador, náufragos muito pesados ou com um índice de corpulência elevado. Execução. Isto são 2 nadadores salvadores, por isso é que é transporte a 2. O primeiro nadador salvador deve colocar os braços por debaixo das axilas do náufrago, de modo a que as suas mãos fiquem cruzadas sobre os antebraços do náufrago. Basicamente é o transporte de arrasto, digamos assim. É exatamente a mesma técnica. Vamos puxar. A força é exercida na zona das axilas do náufrago. O segundo nadador salvador coloca-se de costas para o náufrago, segurando-lhe as pernas na parte posterior dos joelhos. Portanto, na parte de trás dos joelhos, agacha e caminham juntos para um local seguro, não sujeito à influência das ondas nem da maré. Okay? Depois, técnicas de extração do náufrago em piscina. Ou em piscinas. Bah. Técnicas de extração com declive suave. Portanto, aplica-se com náufrago inconsciente, náufrago consciente, mas exausto e sem capacidade de cooperar com o nadador salvador. Quando o nadador salvador não dispõe de qualquer ajuda. Quando o declive é suave, portanto, caleira finlandesa ou com transbordo. Basicamente, quando não há nenhum declive. Portanto, o chão está ao nível da linha da água. E aqui eu vou fazer só referência ao seguinte. Eu mesmo quando li isto, ora bem, náufrago consciente, mas exausto. Na piscina, exausto, sem capacidade de cooperar com o nadador salvador. Não faz sentido. Faz, porque, por exemplo, alguém já de idade que se está a sentir mal dentro da água, eventualmente está consciente, mas não vai conseguir cooperar contigo. E eu já tive de tirar várias pessoas da água nestas circunstâncias. Não tive de entrar dentro da água, mas tive de as tirar. Portanto, isto aqui convém saber, efetivamente. Portanto, a execução. Atingida à margem, o nadador salvador deve colocar a cervical do náufrago no bordo da piscina, colocar a sua mão na borda, trancando o braço do náufrago com o seu braço. Portanto, segurar. Apoiar a outra mão na borda para sair. Impulsionar-se para sair da piscina sem perder o controle do náufrago. Agarrar o náufrago pelas axilas, retirando-o da água. Ok? É simples. Não gosto muito deste. Porque isto aqui... Oi? Estou a fazer as neiras. Eu não gosto muito deste tipo de técnica de extração porque prejudica bastante as nossas costas. Grande parte das vezes, não quer dizer que, ou seja,
grande parte das pessoas faz o movimento incorreto e depois vai ter consequências a nível de lombar. Ainda falta aqui mais alguma questão, que é, com o náufrago sentado no bordo da piscina, coloca os braços por baixo das axilas do mesmo, de modo a que as mãos do nadador salvador fiquem cruzadas sobre os antebraços do náufrago, agarrando-lhe os punhos. Arrastar o náufrago para um local seguro. Isto basicamente é a técnica de arrasto, exatamente igual à da praia. Depois, declive acentuado. E eu esta técnica uso para quase todas as situações. Quer o declive seja acentuado ou não. Aplica-se para náufrago inconsciente, náufrago consciente, mas exausto e sem capacidade de cooperar com o nadador salvador. Quando o nadador salvador não dispõe de qualquer ajuda. Quando o declive é muito acentuado. Portanto, quando há aquele bordo considerável nos topos, digamos assim, da piscina, é muito difícil tirar, a não ser com esta técnica. Eu também utilizo isto, muitas vezes, para tirar pessoas com mobilidade reduzida ou algum tipo de deficiência da água, porque isto acaba por ser a técnica mais fácil. Portanto, execução. Tingida à margem, colocar as mãos do náufrago no bordo da piscina, uma sobre a outra. E aqui é precisamente o contrário. Em vez de ser a cervical que fica encostado, ele fica logo nesta posição, encostado com o nariz quase ao bordo da piscina. Com a sua mão sobre as do náufrago, o nadador salvador deve sair da água sem largar as mãos do náufrago. Cruzando os braços, agarra o náufrago pelos punhos, puxa-o para fora da água, descruzando os braços simultaneamente. O que é que vai acontecer? O náufrago roda, ele está encostado com a barriga ao bordo da piscina. E eu, ao puxá-lo e a descruzar os braços deles, ele vai fazer uma roda e fica sentado ao contrário daquilo que estava, certo? Portanto, vai ficar com a barriga das pernas encostada no bordo da piscina, okay? Virado para aquele lado. Logo que o náufrago fique de costas, o nadador salvador deve sentá-lo no bordo da piscina, colocar os braços por debaixo das axilas do náufrago, de modo a que as mãos do nadador salvador fiquem cruzadas sobre os antebraços do náufrago, agarrando-lhe os punhos. Portanto, novamente, técnica de arrasto. Arrastar o náufrago para um local seguro. Pronto. Essencialmente eu uso isto para tudo. É multifunções. Mas isso sou eu. Atenção, não há nada de errado. Porque aqui, a minha experiência, eu também não tenho assim grande massa muscular. A minha experiência diz-me que grande parte das vezes é a minha lombar que sofre quando eu estou a fazer isto. Isto é o normal, por exemplo, uma mãe ou um pai que chega com um filho com deficiência que está habituado a pô-lo e tirá-lo na água da maneira convencional, digamos assim, chega lá e vai fazer isto. Portanto, e eventualmente até faz isto ao longo do dia N vezes. E quando tu lhe ensinares a fazer isto, a técnica de extração no declive acentuado, eles não querem mais nada. Portanto, é a maneira mais fácil de pôr tirar uma pessoa dentro da água, até é uma pinta. Mesmo os miúdos, quando começas a fazer isto, quando eles, por exemplo, estão junto aos blocos e te pedem ajuda para sair, porque eles ainda são pequenitos e não têm força suficiente, especialmente de triça, para subirem o bloco. Tu dizes, olha, dá-me as tuas mãos, cruzas os braços, puxas e eles... E a partir daí estão-te sempre a pedir para fazer isto. Portanto, é uma técnica que é fácil de tu aprimorares, porque no dia-a-dia podes usá-la muitas vezes. Não tens grandes consequências físicas, porque é uma técnica que não... A própria forma de se fazer obriga-te a fazê-la corretamente. Portanto, evita que tenhas aqui grandes lesões na lombar e coisas do género. Portanto, eu uso isto para praticamente tudo. Eu refiro só a importância desta técnica na questão da retirada de pessoas com deficiência da água, não numa situação propriamente de salvamento, mas numa situação comum, porque isto efetivamente faz muita diferença. Okay? É bom para eles, é bom para nós. Sinalética é uma coisa também importante. Isto agora, vamos esquecer aqui a questão da praia. Perdão, estamos na piscina e vamos novamente à questão da praia. Oi. Portanto, sinalética. A sinalética é a sinalética, essencialmente, que o nadador salvador que está em terra transmite ao que está no mar para o orientar no salvamento. Porquê? Porque quem está em terra tem uma visão completamente diferente. Quem está no mar, basicamente, vê azul a toda a volta. Não é? Entre aspas. Mas, às vezes, até pode nem ter noção. Às vezes está a 2 metros do náufrago, mas a ondulação, com o vento e tudo mais, impede que ele o veja. Portanto, a ajuda em terra é extremamente importante. Eu vou fazer os sinais com os braços, mas chama a atenção que
não é parolo, e faz todo sentido, o nadador salvador pegar no cinto de salvamento e utilizá-lo como uma extensão do braço. Primeiro porque facilita o nadador salvador que está na água a ver as indicações, e depois porque há ali um contraste de cor que também facilita, porque porventura pode não ser bem entendido, só o sinal, o gesto em si. Portanto, quando um náufrago se encontra na área onde o nadador salvador está, é este o sinal. Os dois braços abertos, na altura dos ombros, que no meu caso há ali um pequeno desnível. Depois, o náufrago encontra-se mais à frente, portanto, mais na direção do mar. Os sinais são simples, que é, eu ponho assim, quer dizer que ele está para lá. Ok? O Salvador olha para mim, eu estou a dizer que ele está mais para lá. Os dois braços para cima. Os dois braços para cima. Portanto, está mais na direção do mar. Está mais para lá. Ok? Agora, está mais para lá e para este lado. Que para mim é a direita, provavelmente para vós estáis a ver o lado esquerdo. Ok? E não, nem é preciso decorar esta questão de direita ou esquerda. Está mais para lá e para este lado. Para lá e para este lado. Ok? Depois, além disto, há a situação em que o náufrago está mais para cá. Portanto, mais no sentido de terra. E aí o sinal é este. Ok? E quando o náufrago está mais para cá e para este lado, é este o sinal. Portanto, mais para cá, para este lado. Ou mais para cá e para este lado. Certo? E, entretanto, o nadador salvador que está na água pode transmitir vários sinais. E o nadador salvador que está em terra deve dar a indicação de que percebeu aquilo que ele quer. Portanto, a indicação de que percebeu é isto. Compreendido? Ok? Certo? Punho fechado, em cima da cabeça. Um nadador salvador que está no mar, essencialmente tem o pedido da segunda ajuda. Ok? É muito importante e nunca se pode esquecer disto. E transmitir a ideia de que precisa de ajuda. Por exemplo, há mais náufragos e ainda ninguém percebeu isso. Portanto, para transmitir esse pedido, ele abana o braço para cima e para baixo. Okay? Eu preciso de apoio, preciso de uma ajuda. Deu-me uma queimbra, eu preciso de alguém para me ajudar a fazer o resgate. Okay? Ou, porventura, quando o náufrago está submerso, tem de dar também sinal. É o sinal de chutes e pontapés. O náufrago está submerso. E isto muda muita coisa. Porque se o náufrago está submerso e eu sei que ele está ali, se porventura houver uma ajuda imediata de algum colega meu, nós até podemos conseguir resgatar o náufrago. Coisa que eu sozinho, em águas com pouca visibilidade, eventualmente tenho ali uma dificuldade acrescida. Sistema de sinalização com apito. Outra das coisas que eu não concordo. Ok? Não quer dizer que esteja totalmente errado. Eu não concordo propriamente da forma como isto é feito. Um sopro curto. Usado para chamar individualmente a atenção de utentes e banhistas. O som deve ser acompanhado de um braço a apontar. Portanto, piu! Parou. Piu! Para cá. Isto é importante porque o pessoal às vezes esquece dos sinais do apito. Okay? E isto é bastante importante. 2 sopros curtos, usado para chamar a atenção de outros nadadores salvadores. Normalmente, estes 2 sopros curtos são utilizados para quê? Para eu alertar na mesma um banhista, mas em simultâneo estar a avisar outros nadadores salvadores. Porquê? O banhista está em cima das rochas, não é a minha área de concessão. Também é uma área em que o nadador salvador do lado não tem grande visibilidade. E eu, para evitar uma situação, mesmo sendo fora da minha área de vigilância, estou eu a dar a instrução, faço pip, pip, e aviso a pessoa para sair das rochas. Para aqui, para cá, ou parou. E o nadador salvador do lado, que numa situação normal não tem grande visibilidade para aquela área, já sabe que há ali qualquer situação que pode requerer a intervenção dele. Ou que eventualmente eu vou fazer um salvamento e convém ele estar já atento. Okay? Isto é, até aqui eu concordo, é extremamente importante. Apesar de que a maior parte das pessoas o que é que faz? Dá sempre 2 apitos curtos. Pip, 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 pip. 3 sopros longos. É aqui que vem a minha discórdia. Usado para sinalizar o início do procedimento de salvamento e de emergência. E a minha discórdia aqui é... Portanto, isto seria... Portanto, na minha opinião,
não faz sentido os 3 apitos longos. Se há uma situação de emergência, ou seja, eu consigo aceitar estes 3 apitos longos numa situação em que, sei lá, o náufrago está preso no agueiro, é mais um nadador cansado do que outra coisa, e eu já lhe pedi para esperar, vou entrar na água e tenho tempo de sinalizar tudo. Agora, numa situação em que, de um momento para o outro, eu me apercebo que alguém está a entrar numa situação de pânico na água, não tenho muito tempo, portanto, pegar no meio, correr em direção à água, tirar a t-shirt, por exemplo, no caso na piscina não é comum se tirar a t-shirt, mas no mar até convém, porque senão, Jesus, aquilo vai pesar bastante. E vai dificultar bastante também o resgate. Portanto, tirar a t-shirt, ainda dar 3 apitos longos para depois entrar, nadar, não sei quantos metros até à vítima. Okay? Eu acho que aqui faz sentido, isto é a minha opinião, atenção, o apito longo. Okay? Porque assim eu vou dando esse apito enquanto estou a fazer mais ou menos tudo. Pronto. Mas isto é uma sugestão. Depois, eu discordo deste sistema de sinalização pelo seguinte. Nas piscinas não faz sentido. Okay? E isto é uniforme. Não há aqui nenhuma referência que isto é aplicável apenas à praia. Portanto, é à praia e à piscina. Na piscina, o tempo que eu demoro a dar os 3 apitos longos é o tempo que eu demoro a chegar até à beira da vítima. Portanto, não faz sentido. Na minha opinião, faz sentido o apito longo, que é o que acontece internacionalmente, especialmente em piscinas. É o apito longo. Porquê? Porque eu quando me apercebo de alguma situação que poderá requerer a minha intervenção, meto o apito na boca. Não ando sempre com ele na boca, tipo os árbitros de polo aquático, não é? Porque eu sei que ou posso ter de dar um apito longo, um apito curto ou 2 apitos curtos, portanto, para chamar a atenção do banhista ou do banhista e dos nadadores salvadores que estão comigo a fazer aquela vigilância, mas se eu já estou na eventualidade disso evoluir para uma situação de salvamento, eu só dou o apito longo. Portanto, dou o apito longo e largo o apito e atiro-me à água. Okay? Portanto, eu acho que faz mais sentido, pelo menos a substituição destes 3 sopros longos por um único longo. Nem que seja mais longo do que o normal, mas um único longo. E se calhar não estou tão errado quanto a isto, porque a quantidade de vezes em que se dão estes 3 apitos longos é reduzidíssima. Portanto, eu estou na piscina, eu nunca vi isso a acontecer. Tudo bem que os salvamentos são menos frequentes nas piscinas, mas eu nunca vi isto a acontecer e, inclusivamente, eu, enquanto nadador Salvador, nunca o fiz. Também, lá está. Na piscina não ando sempre com o apito. Eu na piscina prefiro ter apesar de eu concordar da utilização do apito e que faz todo sentido andar sempre com o apito, nem sempre eu ando com ele ao pescoço. Portanto, tirar o apito do bolso. Okay? Porque eu na piscina prefiro não apitar, é um espaço pequeno, controlado. Prefiro não dar apitos nenhuns, não chatear muito a cabeça ao pessoal e falar diretamente com as pessoas. Em 99% das situações eu consigo fazer isso. Okay? E depois, sei lá, às vezes até fica melhor um assobio do que o apito. O apito às vezes é mesmo para repreensão e as pessoas levam mesmo a mal isso. Portanto, eu às vezes prefiro evitar o apito ao máximo. Numa situação em que eu estou no bordo da piscina com o banhista que se está a afogar mesmo ao meu lado, na minha opinião não faz sentido meter a mão ao bolso, tirar o apito para me atirar à água. Portanto, eu neste espaço de tempo já estou na água, já estou com ele. Ou seja, evitei uma situação que o processo de afogamento evoluísse para uma situação mais grave. Tudo bem que extrapolei um dos procedimentos, mas a situação assim o exigia. Portanto, estamos a falar também aqui de algoritmos, isto não é sumário, não tem de ser assim exatamente desta forma, ok? Cada salvamento é um salvamento. Há situações em que não é possível de todo cumprir todas as instruções do algoritmo de salvamento. Porque, porventura, há alguma condição externa que vai interferir no próprio salvamento, ou porventura... É tal situação. Nós fazemos a triagem dos náufragos. Mas isto é a teoria, porque na prática eu posso estar a fazer um salvamento e no preciso momento em que eu estou a chegar junto a uma vítima que estava em pânico, ela passa inconsciente. Okay?
E tenho outras em pânico. Então, segundo o próprio algoritmo e a própria triagem, o que é que eu tenho de fazer? Abandono essa vítima, que já passou inconsciente, e vou salvar as outras que estão em pânico. Que não faz sentido. Porque aquela vítima eu posso evitar logo ali uma morte, ok? Portanto, isto é uma linha mestra pela qual nós nos temos de orientar. Mas, porventura, há aqui situações em que alguns procedimentos, justificadamente, podem ser extrapolados e podem ser quebrados. Agora, também não há muita flexibilidade quanto alguns nadadores salvadores pensam, não é? Portanto, esta questão, a vigilância e tudo mais, não é? Ninguém pense que posso deixar de estar no meu local de vigilância porque eu tenho as coisas controladas. Não, isso não faz o mínimo sentido. É extremamente importante esta questão da sinalética porque ela ajuda imenso. E muita atenção aos dois últimos sinais que eu falei. Portanto, náufrago submerso, chutes e pontapés, e fazer um pedido de ajuda, isto por parte do nadador salvador que está na água, indicando que precisa de apoio do outro nadador salvador. Porque isto são alterações relativamente recentes, nesta última versão do manual, e têm saído algumas perguntas em relação a isto, não propriamente na parte escrita, mas pelo menos na parte teórica. Convém saber, afinal de contas, a ideia aqui é o pessoal chegar ao exame, ao EAT, e tirar nota máxima. Okay? Eu, como disse no início, na primeira aula deste curso, que já lá vai há bastante tempo, a minha especialidade é eu estudo para tirar 100%. E, portanto, se o consigo, também conseguirei transmitir aqui alguns conhecimentos e algumas técnicas para o pessoal também o fazer. Portanto, o objetivo aqui é estudarmos ao máximo para estarmos ali na prontidão absoluta, na renovação. Mas é lógico que todas estas questões, apesar da linguagem utilizada, quer no manual, quer também nos cursos que são ministrados por entidades privadas, mas, como é lógico, com a regulamentação do Instituto de Socorros a Náufragos, às vezes a linguagem é um bocadinho imperceptível, digamos assim, a algumas pessoas. Não estou a dizer que a culpa é do Instituto de Socorros a Náufragos ou é das pessoas, mas há termos técnicos que às vezes fazem alguma confusão. Mas tudo o que aqui é falado, especialmente neste capítulo do salvamento, é extremamente importante, porque há questões, nomeadamente, por exemplo, esta questão dos sinais que o nadador salvador em terra pode fazer ao que está a fazer o resgate no mar. Grande parte do pessoal pensa que isto é cronice. E não, na prática, num salvamento fodido, em que o mar está bravo para caralho, o nadador salvador que está no mar, tipo, nem deu náufrago, entrou ali à confiança toda, mas teve de meter os cornos dentro da água porque as ondas são tão fortes que ele tem de submergir. Ok? Logo à primeira onda perdeu o náufrago de vista e continua a nadar, às vezes em direção totalmente oposta ao sítio onde está o náufrago. E o que acontece em grande parte destas situações, ou em grande parte não, às vezes, é, por exemplo, o nadador salvador que está em terra até desconfia do profissionalismo do que está na água. Entre aspas, estamos a falar disso. Diz, aquele gajo é burro, está bem que está aí no sentido contrário. E ele entra e vai exatamente do mesmo sítio, para o mesmo sítio. Porquê? Porque é um mundo novo quando ele lá está. E esta ajuda que está em terra pode ser essencial para um salvamento rápido e eficaz. Portanto, é sempre importante o pessoal ter isto em mente. Até porque, por exemplo, eu vou à praia enquanto banhista e, porventura, eu estou a dormir confortavelmente e tal, e um gajo dá 3 apitos longos. Ok? 3 apitos longos. Isto é inato, amigo. Eu levanto-me logo e vejo logo o que é que se está a passar. O que é que acontece? O nadador salvador está a fazer o salvamento e eu também sou um nadador salvador. Portanto, pode ser uma destas situações do mar perigoso e ele perdeu a vítima de vista, não por culpa dele, mas pelas condições do mar. E eu em terra consigo o ajudar, enquanto banhista, não propriamente enquanto profissional de salvamento aquático, não estou fora da área e tudo mais, mas se eu for para a terra e lhe der este tipo de sinais, fazer assim, lhe der este tipo de sinal, ele vai perceber. Ele está lá dentro e ele diz, olha, aquele gajo é ou foi nadador Salvador e sabe o que é que está a fazer. Portanto, se ele me está a dizer que o náufrago está mais para dentro e mais para este lado, eu vou seguir as orientações dele, ok? E eu ajudo no salvamento, é muito melhor para ele, porque evita ficar exausto e faz um salvamento eficaz. E para mim é uma satisfação também poder ajudá-lo.
E eventualmente imaginemos que ele dá sinal que precisa de apoio. E aqui o apoio às vezes não é porque a vítima está a dificultar a situação. Olha, é que as pessoas também não têm consciência disto. O nadador Salvador está 3 meses na praia, ao sol, à chuva, bebe pouca água às vezes, portanto, completamente desidratado, come pouco, porque isto tem de ser, é uma obrigatoriedade, não é? Ninguém vai comer valente feijoada e fazer a vigilância na praia com água fria logo depois do almoço. Tudo bem que o pessoal das praias mais a sul, com água mais quente, podem facilitar mais um bocadinho, mas aqui no norte isso é impensável. Portanto, há aí muito pessoal que ao longo do dia é uma peça de fruta, uma maçã, pouquíssima coisa. Pouquíssima coisa. Portanto, comem bastantes vezes, mas pouco ao longo do dia. Porquê? Porque isto é real. E atirar-se para dentro da água a 14, 16 graus, atenção. Portanto, não é a primeira vez que o nadador vai fazer um resgate e depois disso, ou mesmo dentro da água, se põe a vomitar. Okay? E isto compromete a vida do próprio nadador Salvador. Pode acontecer alguma coisa e as coisas podem se descontrolar também e isto pode também comprometer seriamente a sua vida. Portanto, as pessoas não têm consciência de que, e retomando esta situação, às vezes os nadadores Salvador estão desidratados, apanharam o dia inteiro sol, estão cheios de fome, portanto, não têm energia suficiente no corpo para fazer esforços físicos muito elevados. E de um momento para o outro, quando nada o faz prever, tem de fazer um salvamento consideravelmente violento, okay? Que exige muito a nível físico. E só o facto de a adrenalina subir de tal forma para se chegar até ao náufrago, quando lá se chega e as coisas acalmam um bocadinho, okay? E baixa esse nível de adrenalina, pode ser o suficiente para o nadador Salvador perceber que a falta de água que ele tem no corpo fez com que todos os músculos do corpo, por exemplo, saltassem fora. E ele está com queimbras em tudo quanto é sítio. E às vezes nem sequer atira o cinto de salvamento à vítima. Mete-o à volta do peito dele. Porquê? Porque é ele que está numa situação de risco. E aí pede o apoio de uma segunda pessoa. Okay? E isto não é uma coisa tão impensável quanto isso. Já me aconteceu a mim num período em que eu andava a treinar bastante. E andava a fazer treinos bidiários. E aconteceu-me, portanto, eu estava numa semana de carga intensiva mesmo, e essencialmente o primeiro treino do dia foi em torno de 2000 metros e essencialmente pernas. Atenção, treino de água só, de água, natação. Em torno de 2000 metros e essencialmente pernas. E depois o segundo treino à noite, isto foi no final da manhã, e à noite tinha o treino com a equipa e foi um treino também muito violento. Muito, muito violento. O que é que acontece? Na última série, sim, exatamente, na última série, eu na última viragem, portanto, para os últimos 50 metros, eu só me recordo de... Eu encostei os pés na parede, na viragem de cambalhota, portanto, a viragem fechada, encostei os pés na parede, no momento em que dou o impulso, senti tipo que levei um choque de cima a baixo, ou melhor, de baixo a cima, dos pés até à cabeça. Portanto, eu já estava em posição hidrodinâmica, deslizei com o impulso que dei e, tipo, quando vim acima, do peito para baixo, digamos assim, ou melhor, as pernas, não conseguia mexer nada nas pernas e dos braços também estava com alguma dificuldade porque me afetou, digamos assim, a zona da coluna. Portanto, eu não conseguia mexer, basicamente. Consegui agarrar-me ao separador de pista, porque os músculos dos braços não saltaram fora, mas não conseguia fazer nenhum movimento e a dor era muito, muito, muito intensa. Muito, muito intensa. Não é uma coisa para eu começar a chorar, mas eu não conseguia chegar... no momento em que deu aquele espasmo, eu não conseguia chegar à outra ponta da piscina. Ou seja, à parte mais próxima ou à outra extremidade. Não conseguia. Porque aquilo afetou-me mesmo bastante. Depois a dor foi diminuindo ligeiramente e eu consegui, tipo a bombeiro, não é? Chegar até ao bordo. Mas, por exemplo, a nadadora Salvadora, que estava de serviço, apercebeu-se da situação, manteve-se atenta e tudo mais. Não precisou de intervir, mas estava ali e eu percebi que ela me podia ajudar a qualquer situação. Eu também não lhe pedi ajuda porque
quando me consegui agarrar, ok, agora vamos só esperar e esticar-me um bocadinho, e eu não consegui pôr os músculos no sítio, na altura, mas consegui chegar até ao board, e no board aí repus a situação, alonguei e pronto, já tive mais calma. Lá está. São duas coisas importantes, que é, a primeira, ninguém é imune à situação de afogamento. Portanto, eu sou nadador salvador, eu sei técnicas de resgate, eu sei técnicas de salvamento e tudo mais, e estou a nadar e posso precisar delas. Posso precisar que alguém salte para dentro da água e que me salve a mim. Isto é a primeira questão. Portanto, aquele tipo de idiotas que acham que... Ora bem, já me disseram isto N de N vezes. Ora bem, só estás tu és nadador salvador, tu sabes nadar, nadas bem, portanto eu não preciso estar aqui. Portanto, esse tipo de pessoa, se calhar felizmente grande parte delas já nem sequer está habilitada para exercer profissão, ainda bem. Portanto, e na minha opinião nunca deviam de exercer. Porque não tenho a mínima noção do que é o perigo do afogamento. E que nadadores... Eu sou um náufrago, digamos assim. Sou um péssimo nadador, mas nadadores de competição, de nível internacional, morrem afogados. Portanto, se isso acontece com esses gajos que são topo, têm tempos incríveis, têm uma técnica de natação incrível, porque é que não há de acontecer comigo? Ok? Isto é a primeira questão. E depois, a outra questão também essencial é que o nadador salvador tem de estar sempre disponível para este tipo de situação. Ok? E, portanto, isto pode acontecer N vezes. N vezes. Então, nos salvamentos, se calhar na água fria, porventura, as queimbras podem não se fazer sentir logo. Mas podem acontecer. Lá está. Estamos a falar de nadadores salvadores que estão completamente desidratados grande parte das vezes. E aqui reforço a importância de beber água ao longo do dia. Quando o nadador salvador sente sede, já está numa fase avançada de desidratação. Portanto, tens de criar uma rotina de ter uma garrafa de água sempre à tua beira e isto mantendo hidratado sempre ao longo do dia. Eu até acho, e aqui uma nova sugestão, uma nova ideia, que o Manual do Nadador Salvador deveria conter uma estrutura, digamos assim, padrão, quer de alimentação, quer de hidratação. Ou seja, o nadador salvador deveria ter aqui uma linha mestra por onde se orientasse para saber de quantas em quantas horas é que eu tenho de comer, que quantidade de comida posso comer que não prejudique muito uma situação de fazer um salvamento em água bastante fria, por exemplo, na situação da paragem digestiva. Pelo menos para ter essa noção. Porque o que acontece é que os miúdos vão para a praia e não fazem a mínima ideia do que é que devem ou não comer. Isto, de uma forma generalizada, é um erro que acontece na sociedade portuguesa. Portanto, não se tem propriamente noção de quais alimentos é que são bons e quais é que não. Tem-se mais ou menos uma noção, mas, sei lá, não se percebe, por exemplo, a vantagem da aveia comparativamente com as bolachas. Sabe-se que um é bom, o outro não, mas não se percebe até que ponto isso acontece. E, portanto, era interessante haver aqui uma sugestão, digamos assim, da mesma maneira que existem sugestões de planos de treino, existir uma sugestão de plano alimentar para quem está, por exemplo, durante 10 horas do seu dia ao sol. Portanto, ele tem de saber que tem de ingerir, isto é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, 2,1 litros de água por dia. Portanto, estando ao sol, vai desidratar muito mais rapidamente. Portanto, a necessidade de beber mais água é maior. E, portanto, deveria existir aqui, sei lá, 2 em 2 horas tens de consumir 200 ml. Ou de hora em hora, 100 ml. Uma coisa assim. Para eles terem consciência do que é que têm de beber ao longo do dia. Porque acontece muitas vezes, e eu posso dizer isto porque é uma situação também pessoal. Por exemplo, eu treino numa equipa de natação. Quando vou trabalhar para a praia, estou, digamos assim, no pico de performance, porque é o final da época, portanto, é quando existem as competições mais importantes, digamos assim, em grande parte dos escalões, e os treinadores orientam-nos no sentido do nosso pico de performance ser mais ou menos nesse período. Portanto, eu vou para a praia, estou em plenas condições de fazer salvamentos. 3 meses de trabalho na praia, sem treinar em grande parte dos dias, não é? E no final da época balnear, Jesus, ao nadar parece que tenho um piano às costas, literalmente. E, portanto, aqui eu falo com toda a legitimidade do mundo, porque isto acontece. E mesmo de alguém que
Portanto, eu sou aquele maluco. Ai, a praia, está a chover. Está a chover, mas há uma pessoa na água. Quem é? Sou eu. Sou eu que estou a aproveitar o facto da praia não ter ninguém e de ter condições para estar a nadar, para praticar natação e para manter os níveis físicos de acondicionamento físico de condição física que considero que sejam necessários para o exercício da minha profissão. Da mesma maneira que em dias em que está nevoeiro e frio na praia, é normal haver um maluco lá a correr de um lado para o outro, camisola amarela e calça de laranja. Sou eu. Não é? E da mesma maneira que vou fazendo alguns exercícios para manter o corpo ativo e sempre disponível para fazer algum tipo de salvamento. Portanto, isto até recomendo qualquer nadador salvador fazer. Aliás, na minha opinião, se fosse eu a fazer a gestão disto, todos os nadadores salvadores, sem exceção, o início do dia tinha obrigatoriamente de começar com treino. Ou se não o início, pelo menos o final. Mas uma parte do dia, obrigatoriamente, tinha de ter treino. Porque é impensável alguém estar na praia 3 meses e não treinar um único dia. Ainda por cima, nós temos esta questão de as pessoas vão 3 meses para a praia, okay? Não há folgas, são 10 horas de trabalho ao sol, à chuva, ao frio, e depois nem sequer há a possibilidade de treinar. Treinar propriamente dito, porque é lógico que eu vou fazer um treino na água, no mar. Primeiro, é água, às vezes, aqui no norte, está muito fria, não posso fazer um treino de 1h30, grande parte das vezes. E eu até sou daqueles gajos, sou tipo os cachopos, que fica na água N tempo, e grande parte dos dias não consigo fazer isso. Porque o meu corpo entra em hipotermia, não é? Como é lógico. E depois, tecnicamente, com ondulação e tudo mais, não consigo fazer um treino propriamente dito de natação. Lá está, vou-me habituando ao mar, vou mantendo alguma condição física, mas é um treino mais rudimentar. Não consigo propriamente trabalhar todos os sistemas energéticos do meu organismo da maneira que consigo trabalhar, por exemplo, na piscina. E isso é uma grande lacuna, porque no final de 3 meses, a minha condição física está totalmente diferente. Portanto, aquele nadador Salvador que começa a época balnear a fazer ali à rasquinha 1,40 nos 100 livres, no exame final do curso de nadador Salvador, provavelmente quando terminar a época balnear já está acima desse tempo. E atenção, não quero dizer que mais 10 ou menos 10 segundos sejam propriamente relevantes num salvamento, não é? Ajuda, os menos 10 segundos, os mais 10 piora, mas não é isso que vai propriamente ditar o sucesso ou não de um salvamento. Agora, juntamente com esses 10 segundos, existe uma condição física mais débil, o que eventualmente pode provocar algum tipo de situação delicada ao nadador salvador. Portanto, se a condição física dele já está numa situação diferente, eventualmente, por exemplo, no caso, vamos fazer aqui um cenário. O nadador salvador chega junto ao náufrago, o náufrago agarra, ele vai ter de fazer aqui algumas técnicas para soltar do náufrago, aguardar, depois tem de fazer um resgate, a pessoa tem um índice de corpulência bem maior e o resgate também é difícil, o mar está muito rijo, portanto, é muito provável que o nadador salvador, se fizer este resgate no final da época balnear, quando chega à terra esteja completamente exausto. E quando estamos a falar completamente exausto, é mesmo do género, é tirar a vítima e, por favor, alguém segure nela que eu já não me aguento de pé e quer para lá. Okay? Isto acontece muitas vezes. E lá está. Aqui a questão do treino é essencial. Portanto, eu acho que Portugal também tem muita falta de cultura neste sentido. Que é, nós não temos esta capacidade de dizer, ok, o nadador salvador é uma profissão de risco, que acarreta o seu risco quando há situações de salvamento, e tem que ter um treino constante. Portanto, eu vejo isto, quer seja em piscinas, quer seja em praias. E, curiosamente, onde eu recebi mais apoio para treinar, regularmente, foi na praia. E por parte da Associação de Nadadores Salvadores para a qual trabalhei. Porque, efetivamente, eu considero que eles fazem um bom trabalho. E que são pessoas que têm a mesma visão que eu no que diz respeito à melhoria do salvamento aquático português. Porque nas piscinas, ao contrário do que possa, se calhar, ser dito em muitos dos sítios, eu sempre obtive, quer dizer, sempre também não é justo, mas em muitos dos sítios só obtenho entraves ao meu treino. Portanto, eu se pegar na minha sunga do Salvador e no dia em que não tem ninguém na água for treinar, eventualmente vou ser chamado a atenção por isso. Não em todas as piscinas, é verdade. Há pessoas que têm o bom senso de perceberem que eu estou a fazer uma coisa que até deve ser incentivada,
Mas há outras que não percebem isto. Infelizmente, há muitas pessoas nas FIAs, no topo das FIAs, que não têm o mínimo conhecimento do que é esta profissão. Portanto, e na piscina, o nadador salvador é visto como o empregadito que faz a manutenção da piscina, que deita cloro, e não propriamente a pessoa que salva gente. Mas pronto, isto é mais um desabafo nesta situação. Está abordado o capítulo referente ao salvamento. Isto é extremamente importante. Atenção a esta sigla, CIEM, Sistema Integrado de Emergência Médica. É importante, convém saber. Está abordado o capítulo relativamente ao salvamento. É de extrema importância. E grande parte das coisas que aqui constam tem de estar na ponta da língua mesmo. Na ponta da língua. Porque o salvamento não pode ser uma experiência que se vai fazendo. Eu sei mais ou menos. Não, nós temos de funcionar como uma equipa, todos temos de saber o algoritmo. A ideia é ajudar-nos uns aos outros numa situação de resgate ou de salvamento. Portanto, a questão dos apitos e tudo mais, nós temos de entrar neste mecanismo. De qualquer das formas, ficam as minhas sugestões para possíveis melhorias a serem aplicadas no salvamento aquático português. Estamos feitos, está abordado este capítulo, hoje custou um bocadinho. Vamos continuar, já vamos no capítulo 6, portanto, grande parte do Manual do Nadador Salvador já está aqui, disponível no YouTube, de forma gratuita. Para quem não gosta de ler, puta que pariu, está aqui tem vídeo, metes esta merda tipo nos fones e ouves enquanto estás a trabalhar. Portanto, mais do que isto, eu já disponibilizei os testes. E fui eu que os criei. Aquela merda dá um trabalho do caralho a fazer. Já fiz um resumo do manual para o pessoal ler. Estou a fazer o curso de Nadador Salvador em formato digital e disponibilizo-o gratuitamente no YouTube. Foda-se. Pá, se tu reprovas no EAT, eu até te dou uma cabeçada nos dentes. Sério. Ok? Estamos feitos, máquinas de guerra. Qualquer dúvida, mensagem que eu depois tento esclarecer. Ok? Grande abraço. Até logo.